cavalo assusta os cavalos. Escuto o tropel dos centauros posteiros. Almas charruas cavalgam coxilhas, guardando as fronteiras do sul brasileiro. Peleando em favor da pampa, a pilcha sovada em tiras, marcando fronteiras como lealdade. Librando os trastes da campa, na ventania rusguenta, pranchando a daga gritos de liberdade. Vendo o cavalo peão, marcas de cascos no chão, fronteiras em marcação. Nosso ideal, meu rincão. Dando continuidade às palestras agora do período da manhã, convido Marie Cabral Sacol para que compareça ao palco. Marie é advogada e médica veterinária formada pelo FSM, pós-graduanda em Gestão Estratégica de Pessoas, experiência profissional como supervisora de bem-estar animal Marfrig Global Foods, 2020 a 2022. Atualmente, atuando como supervisora de bem-estar animal no frigorífico Silva, sendo responsável pela implementação do setor de bem-estar animal, bem como pelo estabelecimento e manutenção do programa de bem-estar animal do frigorífico de acordo com as legislações vigentes e exigência de clientes. Marie, seja bem-vinda. Bom dia. Acho que tá bom, né, o microfone. Então, pessoal, para mim é uma honra imensa estar aqui desse lado agora, né, desse evento que desde 2016 eu fiz parte. Quando eu estava lá no meu terceiro semestre da faculdade, eu fui lá, bati na sala 5144 na época, né, do prédio 44. Com medo do professor Saul, né, que era famoso por ser brabo, que ninguém passa por média na cadeira da inspeção, mas eu fui lá e desde então eu estou incomodando ele, né, desde 2016. A gente vem ajudando na equipe em corte, corri muito, que nem as gurias estão correndo aqui. Então hoje eu queria agradecer muito ao professor Saul, a toda a equipe, por ter confiado em mim, né, essa responsabilidade de hoje estar aqui como palestrante. Então, muito obrigada a todo mundo. Então, como as gurias já falaram, eu sou a Marie Volski Cabral Sacol, sou advogada, sou médica veterinária e hoje eu atuo como supervisora de bem-estar animal no frigorífico Silva. E a gente vai falar um pouco, então, sobre a importância do bem-estar animal na indústria frigorífica para a conquista de novos mercados. Então, essa sou eu, com o meu fiel escudeiro ali, né, com o Bimbo. Advogada, médica veterinária, natural de Santo Ângelo. Nasci em Santo Ângelo, me criei em Cachoeira e hoje estou radicada aqui em Santa Maria. Casada com o Luiz, que está aí também na plateia me assistindo. E como o Encorte é um evento que concentra muitos estudantes, eu resolvi falar um pouquinho sobre a minha trajetória, né? Então, como eu falei, desde o início da faculdade, eu fiz estágios. Eu entrei na equipe Encorte no meu terceiro semestre, mas fiz também outros estágios em outras áreas, no Embriolab, no laboratório de pastos e suplementos, com a Profilu. Ajudei no experimento do Ongarato, que está aqui, que vai ser palestrante da tarde. E logo que eu entrei na faculdade de veterinária, nunca, se vocês me perguntassem, nunca eu imaginaria que eu ia estar trabalhando na indústria hoje. Como eu acredito que seja o caso da maioria das pessoas que estão na indústria. É raro tu ver alguém que entra na veterinária para trabalhar em frigorífico, é muito difícil. Mas, depois, no final, muitos saem da faculdade, tanto de veterinária quanto de zootecnia, para trabalhar na indústria, porque é onde tem muitas oportunidades de emprego. Então, vocês que são estudantes, não fechem os olhos para essa área, né? Aí, então, quando eu entrei no Encorte, começou a surgir essa vontade. Comecei a olhar para a parte da indústria da carne. E aí, é muito difícil a gente conseguir entrar nas indústrias, né? Então, a forma que eu vi, pelos contatos que eu fiz também,
por estar participando da equipe, foi pela Associação Brasileira de Erifor e Brafor. Então, foi meu primeiro contato real com a realidade de um frigorífico, foi fazendo estágio na Erifor, junto dos certificadores aqui no frigorífico Silva. Depois disso, então, eu fiz o meu estágio final nos frigoríficos da Minerva Foods, no Uruguai. E aí foi onde eu pude acompanhar a produção no frigorífico Pool, no Carrasco e no Canelones. E depois disso, então, antes mesmo de eu colar grau, eu comecei a trabalhar como auxiliar de controle de qualidade aqui no frigorífico Silva. Isso lá em 2020. Eu me formei em janeiro de 2020, quando o mundo era outro, né, gente? Era bem diferente antes do Covid. E o que aconteceu? Eu entrei em janeiro, trabalhei em janeiro, fevereiro, março, e aí chegou o coronavírus no Brasil e mudou a vida de muita gente, né? Inclusive a minha. O que aconteceu? Ninguém sabia o que ia ser do mundo, se o Covid era só 15 dias e depois tudo ia voltar ao normal, o que não foi, né, como a gente sabe. O frigorífico não sabia se ia ter que parar, se ia conseguir continuar, se ia faltar boi, se não ia faltar boi. E o que aconteceu? Todo mundo que entrou, que estava no contrato temporário, foi demitido, inclusive eu. Então, meu primeiro emprego na indústria, e eu fui demitida, gente. Pensem o que é isso para uma pessoa, né, que sempre estudou, que se dedicou. Fui demitida do meu primeiro emprego. E aí, o que eu fiz? Comecei a estudar. Quando eu estava lá no Minerva, foi onde eu tive meu primeiro contato com o setor de bem-estar animal, que eu nem sabia que o frigorífico tinha setor de bem-estar animal. E eu tenho certeza que muita gente não sabe, né? Não vê isso. Então, foi aí que eu me apaixonei pelo bem-estar, comecei a estudar bem-estar, fazer cursos, ir a eventos, enfim. E aí, com isso, lá no meio de 2020, também por causa do coronavírus, surgiu uma vaga temporária para supervisora de bem-estar animal na Marfrig. E aí aquela mesma pessoa que me deu estágio na Erifor, lá no meio da minha faculdade, lembrou de mim, porque sabia que eu tinha trabalhado com bem-estar no meu estágio, e aí me mandou: ó, Maria, tem uma vaga temporária na Marfrig lá em Bagé. Tu quer? Tu tem interesse? E eu falei: com certeza, né? Imagina uma oportunidade de entrar na Marfrig, que é uma das maiores produtoras de carne, né? E aí eu me fui. Arrumei minhas malas, fui para Bagé. O que era para ser um trabalho temporário de 2 meses, virou quase 2 anos. Meu marido ficou aqui, eu fui, então a gente ficou nessa vai e volta de Bagé. E aí surgiu uma nova legislação no ano passado, que agora, então, aquilo que era um diferencial dos frigoríficos de ter um setor de bem-estar animal, agora é uma obrigatoriedade legal. Então, todos os frigoríficos têm que ter um responsável pelo bem-estar animal. E aí, o frigorífico Silva lembrou de quem? Lembrou de mim, que já tinha trabalhado lá e que tinha experiência em bem-estar animal. Então, eles me ofereceram a vaga e eu voltei, então, para Santa Maria. Então, o que eu quero dizer com isso? Nunca fechem os olhos para as oportunidades, né? Às vezes pode ser que eu vou sair daqui para ir lá para outra cidade, para 2 meses, 3 meses, mas isso mudou totalmente a minha carreira, né? Me direcionou para aquilo que eu tinha tido afinidade durante o estágio e era com o que eu queria trabalhar. Mas, afinal, então, depois dessa introdução, quando que surgiu essa preocupação com o bem-estar animal? O que é o bem-estar animal? Por que a gente tem que respeitar e qual é a importância que o bem-estar animal tem hoje, né, na indústria da carne? Então, apesar de existir legislações e relatos do bem-estar lá de 1800 e pouco, falando sobre alimentação de animais, sobre, enfim, maus tratos, a gente diz que a semente do bem-estar animal na indústria de produção, né, de animais vem lá de 1964, desse livro aí. Não sei se alguém já ouviu falar desse livro, Ongarato deve ter, com certeza. Esse livro ele foi escrito lá em 1964, no pós-guerra, quando começou a faltar comida no mundo e a produção animal começou a se intensificar. Então, essa ativista chamada Ruth Harrison, uma ativista inglesa, ela começou a ver que estava aumentando a produção, mas não tinha uma preocupação com o bem-estar animal. Então, os animais estavam em situações deploráveis, só pensando em aumentar a produtividade no menor espaço, no menor período,
e aumentar a rentabilidade. Então, ela foi lá, fez um estudo, visitou várias fazendas, entrevistou veterinários, entrevistou produtores, tirou várias fotos, como aquela que está ali, e ela escreveu esse livro que trouxe a conhecimento do público qual era a situação que os animais estavam sendo criados lá na Inglaterra na época. E isso aí causou uma grande comoção popular, porque as pessoas não sabiam como que era feita a produção animal. Elas só sabiam lá do final do que elas consumiam. E aí, com isso, em resposta, né, a esse grande clamor popular, foi convocado o Comitê Bramble. Nesse comitê, vários estudiosos, técnicos, né, veterinários, se juntaram para discutir sobre o bem-estar animal de animais de produção. E aí, então, desse comitê, a partir daí, o bem-estar começou a ser visto como ciência também. Aquele livro ali, eu tenho uma versão mais nova dele, que tem comentários de outros pesquisadores, que eles falam que, antes disso, muitas vezes eles tiveram trabalhos negados, porque o único benefício científico que aquele trabalho traria seria uma melhoria de bem-estar. Então, na época, isso não era considerado. A partir daí, então, o bem-estar começou a ser visto como ciência e começou a ser considerado. Daí também surgiram conceitos de bem-estar animal e surgiu o conceito das 5 liberdades. As 5 liberdades, então, elas são, digamos que, um guia do bem-estar animal. Hoje a gente já fala nos 5 domínios, a gente fala num bem-estar único, que ele inclui nós, humanos, também, né, junto do bem-estar animal, mas eles são a base do bem-estar. Então, quais seriam essas liberdades? Um animal ele deve estar livre de fome e sede, livre de desconforto, livre de dor, doença ou injúria, livre para expressar o seu comportamento natural e livre de medo e de estresse, que é o estresse ruim. Então, a gente pode ver que é uma base, né? É o básico do que o animal tem que ter para ele ter um bom nível de bem-estar. E aí aqui é uma frase que é do Comitê Bramble. Quero saber se alguém aí sabe inglês, alguém sabe traduzir, pode nos dizer o que está escrito ali. Quem são os corajosos? Ninguém, gente. Então, fala. Um animal deve, pelo menos, ter liberdade suficiente de movimento para ser capaz, sem dificuldade, agora, essa parte eu não sei, mas se movimentar e conseguir acordar, se coçar, se deitar e não me lembro o que é stretch. Muito bem, viu? Ó, temos uma corajosa aqui. É bem o que a Maria falou. O animal ele tem que ter essa liberdade de movimento suficiente para ele conseguir dar a volta, para ele conseguir se coçar, né, se lamber, levantar, deitar e esticar os membros. Então, isso é o básico, porque antes eles não tinham essa liberdade na produção. Aí, então, depois do Comitê Bramble, vários outros organismos foram surgindo para discutir e estudar o bem-estar animal. E, hoje em dia, a gente tem a OIE, né, que é a Organização Mundial da Saúde Animal, com o Código Sanitário para Animais Terrestres, que traz as diretrizes do bem-estar. E, inclusive, a nossa legislação segue e diz que, caso a nossa legislação fique desatualizada em relação às orientações internacionais, a gente deve seguir essas orientações. Qual, então, o conceito? O que é bem-estar animal? Existem vários conceitos, mas o mais utilizado é esse do Donald Bloom, que ele fala que o bem-estar são as tentativas de um organismo, né, de um animal, de se ajustar ao meio em que ele está inserido. E esse conceito ele é utilizado também pela OIE, que diz que bem-estar animal corresponde à forma com que o animal se ajusta às condições nas quais ele vive. Então, o que a gente tira disso? Que o bem-estar não é algo que a gente possa dar para um animal. Eu não posso chegar, tem lá um boi no campo, dar o bem-estar para ele. Mas o que eu posso fazer é melhorar, fornecer melhores condições de vida, para que daí eu melhore o nível de bem-estar em que ele tá vivendo. Então, não é uma coisa estática. Ah, esse animal tem bem-estar, esse animal não tem bem-estar. Não, eles podem ter níveis diferentes de bem-estar.
Então, por exemplo, estou no frigorífico, aí eu tenho um curral que cabem 10 animais, e aí chega um caminhão com 20 animais e eu boto todos aqueles 20 animais ali dentro daquele curral. Eles não estão com condições boas, né? Eles estão apertados, eles não conseguem se movimentar. Mas e se eu for, então, tá, vou tirar 10, vou separar, vou botar 10 em cada. Já melhorei o nível de bem-estar dele, porque ele já consegue dar uma caminhadinha, consegue deitar, consegue interagir com os outros. E aí, se eu for lá e botar... Então, estão os 10 lá sem água, no sol, tá ruim. Aí eu vou lá, coloco uma água fresca no coxo. Então, ele já pode ir ali, matar a sede dele. Já melhorei um pouquinho mais o bem-estar. Aí está um calorão, então eu vou lá e ligo os aspersores. Faz uma bruma, refresca ali o ambiente em que ele está. Então, vocês conseguem ver que eu vou dando condições para ir melhorando o nível de bem-estar desse animal. E o bem-estar, ele abrange tanto o estado físico quanto o estado mental do indivíduo. E por que a gente deve respeitar o bem-estar, então? Qual é a importância do bem-estar animal? Aqui eu trouxe uma foto de uma pessoa que é muito conhecida no bem-estar. Vocês sabem quem é essa senhora? Essa aqui é Temple Grandin. Ela é, na atualidade, a maior estudiosa, pesquisadora de bem-estar animal. Ela é uma americana, psicóloga, professora da Universidade de Colorado, autista, e então ela fala que ela pensa em imagens. Então, por isso, ela consegue visualizar tudo, se colocar no lugar dos animais, para daí, então, desenvolver esse conhecimento de bem-estar que ela tem. E a Temple fala que ela acredita que usar animais como alimento é uma coisa ética, mas que a gente deve fazer da forma correta. Como ela diz, a gente programa o nascimento e a morte dos animais. Então, é nosso dever ético e moral de dar uma vida digna, respeitando o bem-estar animal. Então, além da questão ética, para mim, eu sempre falo que... Por que eu tenho que respeitar o bem-estar animal? Porque, sim, para mim, a ética já seria suficiente. Eu não tenho por que não respeitar um animal. Assim como a gente merece respeito, merece e quer, os animais também merecem, também querem. Mas, além disso, então, é uma obrigatoriedade legal. Como eu falei lá no início, a Portaria 365, que é do ano passado, ela traz o regramento do abate humanitário aqui no Brasil. Então, ela diz que todo frigorífico precisa ter um responsável pelo bem-estar animal. Então, é lei, a gente deve seguir. E, além disso, temos várias legislações internacionais, né, que exigem também que tenha essa preocupação com o bem-estar. Além disso, é uma questão de sustentabilidade. Nosso produto final é a carne. Olha essa carcaça perfeita, né? Linda. É uma carcaça que foi bem acabada, né? Esse boi foi bem criado, não teve nenhum problema desde a fazenda até o frigorífico. É a carcaça que a gente sonha em ter. E o mesmo valor que eu vou ter que investir para criar e para abater esse animal é o valor que eu vou investir para criar e abater esse. E o que eu vou aproveitar desse animal? E aqui eu trouxe essas fotos que elas ilustram muito bem que o animal aqui também provavelmente foi muito bem criado lá na fazenda, muito bem terminado, e aí da fazenda até o frigorífico aconteceu um problema de bem-estar animal. E eu tenho aqui, posso ter o melhor boi, a melhor carcaça, que eu não vou conseguir aproveitar para o fim que ela deveria ter ido, né? E também, como a gente já citou, o bem-estar, hoje em dia, ele é exigência de mercados. Para a gente conseguir e manter habilitações, a gente precisa ter um bom nível de bem-estar animal. Então, os consumidores cada vez mais buscam por produtos mais éticos, né? Cada vez mais têm mais informação e querem consumir produtos sustentáveis. E o bem-estar animal ele vem sendo cada vez mais utilizado como indicadores das empresas. Hoje a gente tem até mesmo no mercado da Bolsa de Valores indicadores de bem-estar animal que vão mostrar que a empresa ela valoriza, ela é sustentável, ela valoriza o bem-estar animal. Então, existem certificações de bem-estar animal que
vão trazer por meio de auditorias no frigorífico, que depois eu vou falar um pouquinho sobre isso, vão lá medir o bem-estar animal lá dentro e dizer se a gente realmente tem, se a gente realmente respeita. Aqui eu trouxe o exemplo da PACO, que é uma associação que forma auditores em bem-estar animal. Tem também o NAMI, que é o protocolo utilizado pela PACO, que foi criado juntamente com a professora Temple, que eu falei dela antes, e que ele tem parâmetros de bem-estar animal que devem ser avaliados. O McDonald's é um outro mercado muito exigente, eles utilizam esse protocolo NAMI também para avaliar. Então, às vezes, a gente escuta bastante coisa, né, sobre de onde vem a carne, mas, então, quero dizer para vocês que a carne do McDonald's tem uma preocupação grande com o bem-estar animal, que a gente passa por auditorias para poder vender carne para eles. E trouxe também o exemplo do Estâncias Gaúchas, que é um programa daqui, né, do Sul, que também tem essa preocupação de mostrar a nossa carne daqui e como os animais são criados, com um foco muito grande em bem-estar animal, que a gente do Frigorífico Silva está trabalhando, né, nesse projeto para alavancar. Aí, então, sobre certificações. Como eu falei, existem protocolos de aferição do bem-estar animal. E a gente passa por auditorias que têm os parâmetros estabelecidos pela... Aí, o que é avaliado, então? Eu me lembro que, quando eu trabalhava lá em Bagé, uma vez uma pessoa me falou: "Ai, Maria, o teu setor é o setor mais fofo do frigorífico. Tu trabalha, tu fica cuidando dos boizinhos." Mas não é bem assim, né, gente? A gente tem parâmetros que a gente tem que seguir. Então, numa auditoria de bem-estar animal como a do McDonald's, o que é avaliado? O uso do bastão elétrico na condução dos animais, tudo tem parâmetros de aceitação. O índice de escorregões e quedas, o índice de vocalizações, se o animal berrar, é um indicador de estresse, e isso é contabilizado. Eficácia do atordoamento no primeiro disparo, o desembarque, se tem escorregões, quedas, como é o manejo. Se a gente tem um programa de bem-estar animal instituído e se a gente faz as verificações diárias que são necessárias. Se ocorreu algum ato de abuso e as condições gerais, né, do manejo dos animais. Aí, aqui, falando um pouco sobre as legislações internacionais. A União Europeia é um mercado também bastante exigente em bem-estar animal. A gente tem a CE 1099, que há muitos anos já traz essa obrigatoriedade de ter um responsável e ter um programa de bem-estar instituído, que agora a gente tem aqui no Brasil também. Então, aqueles frigoríficos que já exportavam para a União Europeia já tinham que ter isso, já tinham que ter o programa e o responsável pelo bem-estar animal. O Chile também tem o decreto 28, que aprova o regramento sobre o abate de animais e traz requisitos como, por exemplo, ter cobertura nos currais, para que os animais fiquem num ambiente mais agradável. Nos Estados Unidos também tem esse Humane Methods of Slaughter Act, que fala sobre o tratamento que os animais devem receber no momento do abate, e ele, inclusive, traz a previsão de poder parar as atividades de abate, caso não esteja sendo respeitado o bem-estar animal. E ali eu falei também um pouco do consolidado dos Estados Unidos, que hoje em dia, né, é um mercado que está sendo bastante visado, e o consolidado também traz a necessidade de ter um programa de bem-estar animal. O mercado halal, o Grecelé falou da Indonésia antes, né? Então, é um mercado que a gente está atento a ele, porque é um mercado enorme, que tem muitos consumidores, e às vezes a gente pensa, é halal, não tem preocupação com o bem-estar. Tem, sim. A gente passa por auditoria, a gente tem que ter o programa de bem-estar instituído, e eles perguntam, e eu já passei por 3 auditorias halal, todas eu fui entrevistada por eles, falei do meu trabalho, falei de como as coisas acontecem no frigorífico. E as recomendações internacionais, né, como eu falei antes, da OIE, que trazem as diretrizes, as orientações do bem-estar que devem ser seguidas. Mas, antes da gente buscar qualquer habilitação, qualquer mercado internacional, a gente tem que respeitar as legislações federais, né? Que um requisito para um frigorífico ser exportador é ele ter o CIF, né, ter inspeção federal, e então a gente deve respeitar as legislações daqui.
Então, um breve histórico das legislações de bem-estar animal aqui do Brasil. A gente tem o início lá em 1934, com uma legislação que fala de maus tratos. Depois, a gente teve a IN3, que ela está, até pouco tempo, estava vigente, a gente ainda está num período de transição. O RISPOA, que também fala um pouco sobre o bem-estar animal. E agora, sim, a gente tem a Portaria 365, que os frigoríficos têm até agora, fevereiro do ano que vem, com inspeção federal, né? E os estaduais e municipais têm até julho, agosto, se eu não me engano. Que, então, ela aprovou o regulamento técnico de manejo pré-abate e abate humanitário e os métodos de sensibilização. O que a portaria traz, então? Ela traz que todo estabelecimento que realiza abate, seja de bovinos, suínos, aves, ovelha, enfim, todos os abatedouros devem possuir um responsável pelo bem-estar animal. E essa pessoa, ela tem que ser capacitada, então, no manejo pré-abate e abate humanitário, e ela tem que dispor de autonomia para tomar as ações que ela julgue necessária para respeitar o bem-estar animal. Então, aí está um outro nicho de trabalho, né, para nós, veterinários, zootecnistas, que temos esse conhecimento técnico na parte de saúde animal para atuar como responsáveis de bem-estar animal nos frigoríficos. E aí, então, todos os frigoríficos eles devem assegurar que todo mundo que trabalha com animais vivos tenha treinamento e conhecimento de bem-estar animal. Então, eu faço treinamento desde lá com os motoristas, que vão buscar os animais nas fazendas, até o sangrador lá, que é o último que vai trabalhar com animal vivo. Todos eles têm treinamento, fazem uma provinha, e eu estou todo dia lá cuidando para ver se eles estão fazendo o trabalho da forma correta. Também faço visita em fazendas para fazer treinamento com o pessoal lá que faz o manejo na fazenda. Então, todos os animais que são submetidos ao abate devem passar por um manejo pré-abate e abate que respeite o bem-estar animal. E a portaria, então, ela fala desde dos veículos e instalações e equipamentos. Então, todo dia eu vou lá, vistorio os caminhões, vejo se está tudo ok. Fala da necessidade de ter um responsável pelo bem-estar animal. Fala do nosso programa de autocontrole de bem-estar, tudo que tem que ter ali dentro, o que eu tenho que verificar todo dia lá dentro da indústria. Fala dos procedimentos de manejo pré-abate, né? Desde a chegada dos animais, o tempo que eles ficam alojados lá no curral, até a condução deles até a sala de abate. Dos procedimentos de manejo de abate, que seria a insensibilização e a sangria, e as medidas cautelares e infrações. Então, a partir daí, da portaria 365, ela traz expresso, né, que o serviço de inspeção ele pode determinar a interrupção das atividades. Então, se o mapa está fazendo a verificação deles e ele vê que não está sendo respeitado o bem-estar, o animal está sendo içado com um sinal de sensibilidade, para o abate, enquanto não faz a correção do procedimento, não verifica que o animal está sendo respeitado o bem-estar, pode ficar parado o abate. Então, qual é a importância do bem-estar num frigorífico? Toda, né? Porque se eu não tiver bem-estar, eu não vou ter abate. Então, o que a gente deve considerar, falando em bem-estar animal? Primeiro, que os animais são seres sencientes. O que significa isso? Que eles têm capacidade de sentir e de expressar os sentimentos dele, né? Assim como nós. Vocês nunca viram, por exemplo, 2 cordeirinhos pulando lá no campo, brincando, correndo para cima e para baixo? Eles estão felizes lá brincando com os amiguinhos deles. Então, eles têm essa capacidade. E é importante a gente conhecer conceitos básicos de comportamento daquele animal com o qual a gente está trabalhando, né? E treinamento. É muito importante. A gente tem que observar, escutar, monitorar, aprender e também ensinar. Então, ninguém melhor do que o pessoal que está lá no dia a dia trabalhando com os animais para vir me falar quais são as dificuldades deles. Porque é muito fácil eu chegar lá na seringa, na entrada do abate e falar: vocês estão usando muito bastão elétrico, tem que parar. Mas, se eu não sei que o animal
tem o comportamento de ir de um local mais escuro para um local mais claro, e que a iluminação do abate está ruim. Então, ele não está querendo entrar porque está muito escuro. É só eu colocar uma luz, que vai melhorar o trabalho deles. Ou... enfim, tem várias... por exemplo, quando eu cheguei aqui, tinha um local, aqui no frigorífico, tinha um local antes do box que era tapado. Então, os animais chegavam ali e não queriam entrar. E aí era, porque é muito choque, muito choque. Fui lá, gente, vamos tirar isso daqui e vamos colocar uma lâmpada. Melhorou 100% o manejo deles. Ou é um portão que o portão abre sozinho e o animal escapa. Aí, então, vamos lá, vamos conversar o que a gente pode fazer. Melhorar as instalações para facilitar o trabalho do pessoal. Porque, voltando a falar de um bem-estar, né, como a gente fala hoje, como é que está o bem-estar dos colaboradores? A gente tem que pensar nisso, tem que escutar quem está no dia a dia para saber, para tentar facilitar, para que isso gere um reflexo nos animais, né? Porque se eu tenho um colaborador que ele está estressado, que ele não consegue trabalhar direito, ele vai descontar nos animais. O animal também vai se estressar e não vai facilitar o trabalho dele, vai dificultar o manejo. E isso vai deixar o colaborador mais estressado ainda. Então, é um ciclo vicioso, né? Se eu tenho uma instalação... Aí, ó. O bem-estar tem que estar numa harmonia, né, entre as instalações, os animais e as pessoas. Se eu tenho uma instalação que ela facilita o trabalho, os animais vão facilitar também o manejo, as pessoas vão ficar mais calmas, mais tranquilas, e isso tudo vai ajudando tanto no bem-estar dos colaboradores quanto no bem-estar das pessoas. A gente tem que considerar também que os animais de produção, os bovinos, que é o caso da espécie que eu trabalho, eles têm hábitos gregários. O que significa isso? Eles são seres sociais. Eles gostam de estar com outros bovinos. Então, a gente vê, é só olhar no campo, geralmente eles estão em grupinhos, né? É difícil a gente ver um animal sozinho, e quando ele está sozinho, geralmente é porque ele está com algum problema. Então, eles têm essa sensação de proteção, eles se sentem seguros, porque se eles estão num grupo grande, a chance de algum perceber um predador e de eles conseguirem se movimentar juntos é maior, né, do que se eles estão sozinhos. Então, uma dica é sempre tentar manejar os animais em grupos, em pequenos grupos, porque, geralmente, quando eles estão isolados, eles mudam o comportamento deles. Então, aqui, ó, olha esse vídeo. Não sei se vai... Vocês estão vendo que esse animal está sozinho, porque ele teve que ser apartado na chegada do frigorífico. E olhem como ele está. Ele está extremamente nervoso, porque ele está numa situação de isolamento social. No momento que a gente coloca outro animal com ele, ele ainda está ali em alerta, né? Mas olha como mudou. Estava correndo de um lado para o outro, foi colocar o outro ali que ele parou. Então, a gente tem que considerar isso no manejo também, né? Às vezes, tu precisa manejar um animal, daí tu vai levar aquele um animal sozinho, vai dar muito mais trabalho. Olha só, é o outro animal, né? E, dentro desses grupos, eles formam hierarquias. E essas hierarquias, eles têm comportamentos de liderança e comportamentos de dominância. O que é o comportamento de liderança? O líder é aquele que, por exemplo, eu vou lá botar comida no coxo, vai um na frente e os outros vão lá e copiam o comportamento deles. Ou, às vezes, a gente olha um lote de vaca no campo, tem uma caminhando na frente e as outras vão indo seguindo ela, porque aquela é a líder do grupo, e os outros copiam o comportamento delas. Já a dominância é um comportamento instituído por brigas, para mostrar qual é o animal que domina ali mesmo. Então, o dominante é aquele que os outros bois estão no coxo comendo, ele chega dando cabeçada, tirando os outros para que ele possa comer. Então, é muito importante a gente ter em mente que não é bom a gente misturar animais que não se conhecem no momento do carregamento. Então, eu vou ter que fazer um lote para mandar para o frigorífico. É legal a gente misturar esses animais antes, para eles terem um tempo de se conhecerem, porque, quando eles são misturados, eles vão querer restabelecer essas hierarquias. Então, se eles estão no campo, eles têm um ambiente maior, se tem um que ele é mais submisso, ele pode sair de perto do dominante, mostrar que ele está submisso de outras formas. E se eu junto eles no momento de carregar e boto tudo para dentro de um caminhão, apertadinho ali,
Então, isso pode gerar brigas e também depois lá no frigorífico também, porque eles estão num ambiente diferente, né, que eles não estão acostumados. A visão dos bovinos também é bem importante, porque eles têm um campo de visão diferente do nosso. Nós temos os olhos na frente da cabeça, né? Então, a gente enxerga bem para frente, porque nós somos considerados predadores, assim como o cachorro, por exemplo. Então, a minha visão lateral é bem... Chega aqui, ó, se eu estou olhando para frente, eu boto aqui, já não estou enxergando mais minha mão, porque o meu foco é para frente. Já os bovinos, eles têm os olhos na lateral da cabeça, porque eles são presas. Então, eles têm que estar atentos a tudo que está acontecendo no entorno deles, para ver se não tem nenhum predador. Então, essa visão, a visão binocular deles, que é onde eles enxergam com os dois olhos, ela é bem restrita. Mas já a visão monocular, que é onde enxerga com um olho só, ela é muito ampla. Eles só têm um ponto cego, né, que fica bem atrás deles, que é onde eles não enxergam. O resto, toda essa volta aqui, eles conseguem enxergar. Só que o que acontece? Essa visão monocular, ela tem pouca noção de profundidade. Então, se eu chegar aqui, ele vai ver que alguma coisa chegou ali atrás, mas ele não vai saber que sou eu, que é uma pessoa que está chegando. Para eles terem essa noção de profundidade, eles têm que parar e focar com os dois olhos. Então, com certeza, vocês já devem ter visto um animal fazer isso. Ó. Ele vai descer do caminhão e ali mudou o piso. É outra cor, tem um degrau, é diferente. Então, ele tem que parar e olhar, focar com os dois olhos para ver se ele pode dar o próximo passo. Então, às vezes, o animal não está facilitando o manejo, mas é só o caso da gente dar o tempo para ele olhar, para ele ver o que está acontecendo. Aqui, ó, vocês vão observar que eles param aqui e dão um pulinho. Ó. Vocês viram ali que eles deram um pulinho? Porque ele tem um ralo. Então, às vezes, são coisas simples. Pode ser uma sombra, que o animal não vai entender se aquilo ali é uma sombra, se aquilo é um buraco. Vocês já devem ter visto também ovelhas, elas estão correndo quando elas dão um pulo em cima de uma sombra, porque elas não sabem o que é aquilo ali. Então, a gente tem que considerar. Vocês estão vendo que aqui o manejo está super calmo, eles estão indo no tempo deles. E se eu chegasse empurrando ali, provavelmente eles iam cair, iam escorregar, ia passar um por cima do outro. Então, eu tenho que considerar isso no momento do manejo. E aí, então, por onde que passa o bem-estar animal? Lá no frigorífico, então, a gente tem o setor de bem-estar animal instituído, né, comandado por uma médica veterinária, que sou eu. Então, eu faço o acompanhamento diário das atividades, faço treinamento com todos os colaboradores, né, conforme a legislação, desde os guris que recebem o gado, desde os motoristas, os que recebem o gado, o pessoal que tira o gado das mangueiras, até o pessoal lá do abate. E visita técnica em fazenda, né, para acompanhamento dos embarques também. A gente tem a certificação do McDonald's, como eu falei para vocês, que a gente recebeu auditoria. Eles vieram aqui, ficaram 2 dias observando todo o nosso manejo pelo protocolo NAMI, que eu mostrei para vocês antes, e a gente recebeu essa certificação, então. E também, como eu falei, a gente está desenvolvendo, né, marcas com foco no bem-estar animal, porque o mercado hoje pede e a gente tem que dar esse retorno, né, para o mercado consumidor. Mas, no frigorífico, a gente está no ponto final da cadeia, né? Aquilo que acontece lá nas fazendas também vai refletir no nosso manejo, porque não existe mágica, né? Se tem um animal que ele foi criado de uma forma que não respeita o bem-estar, eu não vou conseguir, em um dia que ele fica lá no frigorífico, mudar o comportamento dele. Então, os bovinos, eles têm uma boa memória de curto e também de longo prazo. Eles conseguem fazer associações, inclusive, de pessoas que trataram ele bem, que não maltrataram ele, com outras pessoas que aquela pessoa não tratou ele bem. Eles fazem associações também, às vezes, até com barulhos. O barulho do caminhão que está trazendo a comida no coxo, eles sabem que aquele barulho é um barulho bom, porque significa que ele vai receber comida. Então, eles têm essa memória
E o que acontece lá no frigorífico é um reflexo, né, de como os animais foram tratados durante a vida deles. Então, eu falei com a Fernanda, que é gestora da Fazenda Pulquéria, que é um dos nossos principais fornecedores ali do frigorífico Silva, e eu perguntei para ela, Fernanda, para ti, qual é a importância do bem-estar? Então, ela me falou desses 3 pontos, que, para ela, o bem-estar tem esses 3 pilares, o moral, econômico e o social. O que seria, então? Ela me parafraseou a Temple, quando a Temple falou aquela frase que eu já disse para vocês, que a gente programa a vida e a morte dos animais. Então, a gente tem o dever ético e moral de respeitar os animais, de tratá-los bem, de dar uma vida digna a eles. A questão econômica também, eles têm controle, né, de toda a produção deles. Então, ela me falou que todos os indicadores deles mostram que os animais que vêm de fazendas que respeitam o bem-estar, porque eles são terminadores, né? Então, eles compram animais de outras fazendas. Aqueles animais que vêm de fazendas que respeitam o bem-estar, eles desempenham melhor na fazenda. Por quê? Eles são mais calmos, o manejo é mais tranquilo, eles chegam e já vão direto para o coxo, já vão comer. Então, eles acabam tendo um ganho de peso melhor, além da questão de mortalidade, de doenças, que tudo influencia. E também a questão do apelo social, que é para mostrar, que ela me falou, isso é uma coisa que os pecuaristas acabam esquecendo, né? Que é mostrar para a sociedade que a gente está fazendo a nossa parte de respeitar os animais e de preservar a natureza. Estamos tendo uma produção sustentável. Aí, aqui, então, para finalizar, eu trouxe um estudo do Instituto Acatu, que estuda sobre consumo consciente, e eles mostram que, numa pesquisa, 87% dos consumidores brasileiros prefeririam comprar um produto que respeite o bem-estar animal se o preço e a qualidade fossem mantidos. E 52% dos consumidores disseram que eles admiram empresas que garantem não maltratar os animais. Então, cada vez mais, né, como o Grecelé falou, a gente tem um aumento do interesse do consumidor, a gente tem maior acesso à informação. Antes, lá, a gente estava como se a gente voltasse lá em 1964, quando foi escrito o livro Animal Machines, que as pessoas não tinham acesso, e agora elas estão aumentando esse acesso à informação. Então, é muito fácil pegar o celular e eu acessar lá como que é feita a produção animal. Então, com essa maior acesso à informação, tem também uma maior conscientização das pessoas de querer saber como os animais são criados, como eles são tratados, para daí, então, consumir aquela carne, né? O ovo, o leite, enfim. Então, mais uma vez, a gente precisa dar uma resposta para essa sociedade. Assim como teve o Comitê Bramble, lá, em resposta a Ruth Harrison, ao livro, hoje em dia a gente tem que dar uma resposta à sociedade, mostrar que a gente está produzindo de forma sustentável, que a gente está respeitando o bem-estar animal. E é isso, gente. Muito obrigada.